Olá, alunos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de arte que tem como tema o que é o processo de criação em arte. E nessa aula de hoje nós veremos e nós discutiremos de uma forma assim bem aberta e bem direta que o processo de criação de arte, seja ele uma arte voltada para a dança, para a música ou até mesmo para a criação de esculturas e quadros, não acontece assim de um instante para outro, sem que haja uma interação do artista, bem como da pessoa que irá contemplar aquela obra de arte. Isto é, o processo de criação de arte, ele é necessariamente complexo e envolve tanto a percepção do artista no momento em que ele cria aquela arte, mas no instante que um artista dá o impulso inicial à sua arte. Percebam que eu utilizei o termo impulso inicial porque a obra não está finalizada. Ela só é finalizada quando ela é contemplada. E nessa contemplação, nós temos diferentes contextos. E é justamente sobre isso que nós discutiremos a partir da aula que está iniciando agora, ok? Vamos lá. Eu trouxe para vocês hoje um texto bem direto, simples, e será uma videoaula bem rápida, não demorará muito tempo, para que vocês entendam um pouquinho sobre esse processo de criação de arte. Vamos lá. No processo de criação do artista, é a parte mais valiosa da obra. Por quê? É quando o artista ele irá depositar todo o conhecimento que ele possui para que aquela obra atinja um maior número de pessoas. E isso é muito complexo, aluno. Embora a gente fale isso de uma forma mais tranquila, mas para que um artista consiga atingir um maior número de visualizadores, de contempladores, torna-se algo extremamente complexo de ser analisado, de ser atingido. Lógico que o produto final é importante, mas é durante o início e o término da obra que estão suas inquietações, erros e acertos, dúvidas e certezas, vontade de mudar tudo e, o mais importante, os seus questionamentos. Como assim, alunos? Quando nós contemplamos uma determinada obra de arte, eu vou pegar um exemplo mais claro para ficar mais fácil para vocês. Poderia citar quadros, mas aqui na nossa cidade nós não temos um museu. E as pessoas não têm esse hábito de irem a esses locais específicos da cultura para que haja essa contemplação. Então peguemos, por exemplo, coreografias de músicas variadas. Quando um determinado artista ele se propõe a realizar uma determinada coreografia, tem todo um contexto que está por trás. Aquelas manifestações rítmicas trazem consigo elementos de erros, de dúvidas, de certezas, inquietações, de questionamentos, e tudo isso é expressado através de uma determinada obra, que recebe o nome de coreografia. Essa coreografia irá retratar, então, as inquietações, o estado emocional em que o artista se encontrava. Então é só isso, professor? Essa coreografia retratará apenas isso? Não, porque depende também do momento e do instante em que as pessoas a verão. E nós sabemos que nós somos indivíduos humanos repletos de dúvidas e de inquietações. E essas inquietações e essas dúvidas refletirão também no momento em que nós formos receber essa coreografia. Todo artista se pergunta no seu processo de criação, ou pelo menos deveria se perguntar, o que eu quero dizer com essa obra? E todo artista, mesmo que ele não faça essa pergunta para si, quando ele produz uma obra de arte, nós temos que questionar o que esse artista queria dizer com essa obra. O que eu consigo interpretar? O que eu consigo retirar dessa obra para a minha vida? Então, são dúvidas que nós devemos tentar respondê-las, mesmo que seja de forma inconsciente, constantemente. A obra final de um artista não é o ápice de sua criação, mas descobrir já durante o processo que impactos irão causar no seu público. Como assim?
O artista, ele tem uma percepção do impacto que sua obra causará em um público específico. Por que que ele tem uma expectativa? Porque isso depende muito das emoções deste público. E dependendo dessas emoções, nós poderemos ter recepções variadas, nós poderemos ter rejeições justificadas por motivos também variados, e tudo isso refletirá o contexto da obra em que estava sendo produzida e qual a interação dessa obra com a realidade das pessoas que estão observando. O artista vive a obra somente enquanto ela está sendo produzida, isso é fato, pois quando é finalizada, quem passa a vivenciá-la é o fluidor, o contemplador de sua obra. Então vejam bem, alunos, o artista, quando ele produz uma determinada obra, ele só mantém domínio, ele só mantém o controle sobre ela enquanto ela está sendo produzida. A partir do instante que ela é produzida, que ela é exposta às pessoas, as pessoas, de certa forma, é que manterão o controle sobre aquela determinada criação artística. E nesse controle, depende muito do campo emocional, depende muito do campo cultural que as pessoas realmente terão. E, desta forma, o impacto ocasionado nessas pessoas é algo individual, é algo próprio, é algo particular, não é algo coletivo. Por exemplo, peguemos um quadro. Eu vou citar o quadro Abapuru, de Tarsila do Amaral. Aquele quadro Abapuru, de Tarsila do Amaral, se eu visualizá-lo, todas as vezes em que eu consiga visualizá-lo, eu posso ter diferentes sensações, eu posso ter diferentes percepções, eu posso ter diferentes expectativas da minha realidade. E tudo isso compõe um impacto ocasionado por aquela obra relacionado a mim, indivíduo que até então não tinha um conhecimento prévio ou não tinha uma percepção daquele quadro diante da minha realidade. Os processos de criação na atualidade estão sendo cada vez mais valorizados, pois é o instante do autor com sua obra. A construção da obra é um lugar que tem vários caminhos e isso é prazeroso, tanto para quem faz como para quem vê. Ou seja, no processo de criação da obra, é um momento do artista. Então vejam bem, alunos, quando nós estamos contemplando uma determinada obra de arte, nós já não estamos mais no processo de criação. O processo de criação é um instante do artista para com a sua obra. Após esse instante de criação, nós passaremos para uma outra concepção, que é a ressignificação da arte. Mas isso é o tema da nossa próxima aula, ok? Mas o processo de criação, para ficar bem claro e bem marcado para vocês, para os senhores, é um instante do artista com a sua obra. Após esse instante, esse momento de criação da obra, nós já temos a percepção, a perspectiva, que é algo individual de cada um de nós. Mas no campo de investigação dos processos de criação, existem muitos equívocos. Primeiro, o processo de criação é, antes de tudo, busca por um produto final, que ainda não se sabe claramente o que é, mas que se tem uma noção de onde se quer chegar. O artista, ele tem essa percepção de onde ele quer chegar, mas aonde ele realmente chegará, qual o objetivo que ele atingirá, depende da percepção dos seus contempladores. Então, isso não é algo ligado necessariamente ao artista. É algo individual e algo que transcende a sua capacidade de criação. Segundo, mostra de processos que não são explicativos do que é processo. Por quê? Se a minha percepção é única, é individual, eu não preciso e eu não tem como eu utilizar de processos
que forneçam um caminho autoexplicativo para a minha contemplação, porque é algo meu, é algo individual, é algo cultural, é algo que depende da minha interação com a sociedade. E terceiro, não se deve ignorar o público assistido. Isso é fato, porque vejam bem, essa percepção, eu estou criando uma obra de arte para um público específico. Por exemplo, eu estou criando uma coreografia para os meus alunos de arte do sexto ano A. Essa pode ser a minha intenção de artista, mas eu tenho que ter essa percepção que não ficará restrito a esse público. Se eu fizer isso, é certeza que vocês, ao visualizarem, repassarão esse vídeo para outras pessoas, para outros grupos sociais. Então, essa também é uma percepção que as pessoas têm desse processo de criação artística, mas que, na verdade, ela não procede. Os processos criativos, eles são fragmentados, que gosto ou mostram onde aqui cheguei, mas ainda não é só isso que quero. Por quê? Embora em um processo de criação artístico o artista tenha uma determinada percepção, nós já vimos e nós já comentamos que isso dependerá dos contempladores, das pessoas que visualizarão e observarão a sua criação artística. E talvez a palavra mais próxima que defina o que vem a ser processo criativo é possibilidades. Ou seja, um artista, quando ele cria uma determinada obra, nós temos todo um contexto variável e que é possível que seja extrapolado. E isso faz parte da arte. Então, a arte não é uma visão única, não é uma visão individual, mas é uma visão coletiva e que transfere, que transmite expectativas, realidades, dúvidas, questionamentos variados. Ok? Então, isso faz parte do processo de criação artística. Então, só para frisar para os senhores, nós vimos que o processo de criação artística ele está ligado necessariamente com a obra de arte e o artista. A partir do instante que o artista cria uma determinada obra de arte, ela extrapola o seu controle e aí já depende da percepção de cada indivíduo, que é a contemplar. Bom, a atividade de hoje, alunos, ela é muito simples e tranquila de ser feita. Vejam bem, vocês, no caderno de vocês, escreverão aquilo que vocês entenderam, aquilo que vocês compreenderam sobre o processo de criação em arte. Fácil, não é mesmo? Após vocês realizarem essa atividade, vocês tirarão uma foto e enviarão no meu WhatsApp privado, ok? Conto com a participação dos senhores e a lembrá-los que ainda estamos na fase de pandemia, então todo cuidado nunca é demais, principalmente agora que Rubiataba decretou uma espécie de lockdown. Então é necessário que nós nos mantenhamos recolhidos em nossas residências e caso tenha necessidade de sair, utilizem pelo menos 2 máscaras, ok? Contamos com a colaboração de todos para que juntos nós tenhamos uma saúde pública digna de ser considerada respeitável. Forte abraço a cada um de vocês e quaisquer dúvidas que os senhores tiverem, podem enviar aqui no grupo. Por favor, não enviem áudio, porque eu não consigo ouvir a todos, porque eu estou em outras turmas, então não é possível que eu ouça áudios. Escrevam a dúvida no grupo. Não se preocupem caso tenham erros ortográficos, isso é normal, isso é um grupo de WhatsApp mesmo, as conversas são rápidas, tá? Não tem necessidade de vocês se atentarem à ortografia. Seria bom se vocês se atentassem, mas não é necessário. E a lembrá-los que os senhores terão até a finalização dessa aula para retirarem as dúvidas e até às 17h20 de hoje para me enviarem a atividade no meu WhatsApp privado, ok? Até mais, alunos!